Oi gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre transformações da matéria e reações químicas. Eu vi que, corrigindo o exercício, vocês mandaram muitas perguntas para mim e eu observei também pela correção que muita gente estava com dúvida nessa matéria. Então resolvi fazer esse vídeo para tentar explicar para vocês melhor, tá bom? Então vamos lá. Os fenômenos, eles são qualquer transformação sofrida pela matéria. Então, os fenômenos podem ser classificados em fenômenos físicos e químicos. Os fenômenos físicos são aqueles em que a forma, o tamanho, a aparência e o estado físico podem mudar, mas a constituição da matéria, ela não sofre alteração. Então, não vai ter reação química. A substância não vai deixar de ser ela mesma, vai continuar igual à composição da matéria, só vai mudar a forma, o tamanho e a aparência. Por exemplo, um dos fenômenos físicos mais encontrados, mais vistos na natureza, são as mudanças de estados físicos, né? O próprio nome já diz que, né, estados físicos. Então, os estados físicos, mudanças de estados físicos, são um tipo de fenômeno físico. Lembrando, por exemplo, aqui na água, né? Sempre são 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Nesse caso aqui está sendo representado pelo gelo, né, no estado sólido, pela água líquida e pelo vapor aqui no estado gasoso. Como eu já tinha dito, pessoal, os fenômenos físicos, eles podem ter o quê? Mudança no formato ou no tamanho. Por exemplo, um carro que bateu, ele mudou de forma, não mudou? Ou uma latinha que a gente amassa, ela também mudou de forma. Mas nos dois exemplos aqui, o carro deixou de ser carro porque está batido, porque foi amassado? Ou a latinha também deixou de ser de alumínio? Uma latinha vai deixar de ser uma latinha porque a gente amassou? Não. Então, aí que está a característica do fenômeno físico. Não altera o quê? A composição da matéria. Então, aqui o carro vai continuar carro e a latinha vai continuar latinha, né? Só vai ter mudança no formato ou no tamanho. Outros exemplos. Quando eu corto um papel, só porque eu cortei o papel que estava maior em pedaços menores, ele também vai continuar sendo papel. Se eu pegar uma folha e começar a rasgar, o pedacinho de cada pedacinho da folha que eu rasguei, não vai ser papel do mesmo jeito do que uma folha grande? Então, aí ocorreu um fenômeno físico. Outro exemplo é o magnetismo. O magnetismo a gente observa quando a gente aproxima um ímã de algum material metálico. Por exemplo, aqui uma limalha de ferro, ela é atraída pelo ímã. E aí o ímã continua sendo ímã, a limalha de ferro continua sendo limalha de ferro. Ela só é atraída pelo ímã. Então, fenômeno físico. Quando a gente espreme uma fruta para fazer um suco, a fruta deixou de ser fruta? O suco que tinha dentro da fruta, ele sofreu algum processo de mudança? Não, ele vai continuar a mesma coisa que estava dentro da fruta, só que vai o quê? Igual no caso da laranja, vai sair dos gominhos e vai no caso, igual aqui está demonstrando, vai para o copo, né? Outro exemplo que a gente teve lá no exercício, que vocês ficaram na dúvida, sobre a reflexão da água, difração, todos esses fenômenos ópticos são o que? Físicos. Aqui não vai mudar a luz, o raio solar vai incidir aqui, refletindo, né, o que está sendo, igual aqui a montanha, o céu, e vai continuar sendo luz solar, não vai mudar. Então, fenômeno físico também. Outro exemplo de fenômeno físico é a solubilidade, quando a gente pega uma matéria e dissolve em outra. Por exemplo, quando a gente vai tomar um todinho, a gente dissolve o achocolatado no leite. Só que tanto o achocolatado quanto o leite continuam sendo achocolatado e leite. Só que a gente diluiu, a gente solubilizou esse achocolatado no leite. Por exemplo, também quando a gente vai colocar açúcar ou sal na água, a gente coloca lá, dá uma misturada, você vai ver que o sal ou a água vai dissolver. Mas ali continua sendo água e sal, ou água e açúcar, não teve nenhuma reação química.
Outro tipo de fenômeno físico é a condução de calor ou eletricidade. Quando a gente, por exemplo, imagina lá nos postes de luz, ou então nesses materiais eletrônicos mesmo que nós temos dentro de casa, televisão, computador, seja o que for, eles vão transmitir a eletricidade por fios de cobre. Aqui dentro do plástico que a gente vê, né, fica o fio encapado, e lá dentro tem um tanto de fio de cobre que ele conduz a eletricidade. O cobre aqui também não vai mudar, não vai sofrer alteração nenhuma, ele só vai servir para conduzir a eletricidade. Então, também um fenômeno físico. Já os fenômenos químicos, pessoal, eles vão alterar a composição da matéria. Então, ele vai tornar uma substância em outra, vai transformar a substância em outra. Então, o que acontece? Um novo produto é criado. E aí, essa transformação ela é chamada de reação química. E aí, essa formação de uma nova substância, né, a reação química, ela está associada aos seguintes fatores. Um indicativo de que ocorreu um fenômeno químico, uma reação química, é a mudança da cor. Por exemplo, quando a gente vê um papel que foi queimado, a gente vê que ele mudou de cor, não mudou? Ele fica bem escuro, igual aqui, ficou preto, porque queimou, houve combustão. Outro exemplo é quando, por exemplo, a gente derrama água sanitária. Vocês já devem ter visto. Dá uma raiva que a gente tá lá, vai usar a blusa preferida, na hora que vê tem uma mancha gigante de água sanitária. Dá muita raiva, né? E aí, o que acontece, pessoal? A água sanitária, na hora que entra em contato com o tecido, também ocorre uma reação química. E aí tem esse desbotamento, né? A roupa acaba trocando de cor, fica com outra cor, indicativo, mudança de cor de fenômeno químico. Outro exemplo são as queimas de fogos de artifício, que dão várias cores muito bonitas, a gente vê sempre na virada do ano, em outras datas, né, festivas. E aí também são exemplos de fenômenos químicos. Então, sempre lembrar que mudança de cor é uma evidência de fenômeno químico, tá? Uma das evidências. Outra evidência de fenômeno químico é a liberação de um gás ou efervescência. Quando a gente está, por exemplo, com azia, passando mal, com uma digestão, a gente não toma uns antiácidos para ajudar na digestão? E a gente pode observar que, seja em comprimido, igual esse aqui, ou em pó, que a gente só coloca dentro da água, eles começam o quê? Efervescer, soltar vários gases. E aí, esse também é um indicativo de fenômeno químico, de que aconteceu uma reação química. Quando a gente coloca limão e, por exemplo, no bicarbonato, ou então vinagre no bicarbonato, também tem muita efervescência, que também está ocorrendo uma reação química. Outro indício de fenômeno químico, de que ocorreu uma reação química, é a formação de um sólido. Quando eu misturo dois sistemas líquidos, né, dois líquidos, ou um líquido e um sólido, e formam um outro sólido, é também um indicativo de fenômeno químico. Por exemplo, nessa primeira imagem, tem a reação entre o nitrato de prata e o ácido clorídrico. E aí vai formar, aqui vocês podem ver um precipitado, um sólido branco. Então, característica também de transformação química, de reação química. Aqui nesse caso, a gente tem a água de cal, que é injetado o gás carbônico, e aí a gente obtém o carbonato de cálcio também em forma de precipitado, de sólido esbranquiçado. Essa é uma coisa bem legal que a gente consegue fazer essa experiência em casa. É só a gente pegar a cal, diluir bastante na água, até formar uma solução. E aí depois você pega um canudinho e começa a soprar nesse canudinho. Qual que é o gás que sai de dentro do nosso pulmão? Não é gás carbônico, CO2? Então vai acontecer essa reação química através do canudinho. Gente, por favor, tem que ter o canudinho, não vai colocar a boca lá na água de cal. Aí você sopra e depois deixa decantar, né? Deixa paradinho lá um tempo, num copo, por exemplo, para você observar. E você vai ver que vai formar esse precipitado, esse sólido lá embaixo. Outra coisa que evidencia o fenômeno químico é a absorção ou liberação de energia, de calor. Quando, por exemplo, a gente acende um fósforo,
solta o quê? Não acontece, não dá uma chama, não dá fogo? E esse fogo não libera calor? Igual, por exemplo, no escapamento também do carro, que é outro tipo de combustão, lá da gasolina ou do etanol. Também tem a liberação de energia em forma de calor. Então, outro indício de fenômeno químico. Só que vocês têm que pensar uma coisa, nem sempre uma reação química vão ter todas essas evidências. Pode ser que tenha mudança de cor e surja um precipitado sólido somente. Vai ser ainda reação química. Ou pode ser que só dê efervescência, vai ser uma reação química do mesmo jeito. Então, não precisa de ter todos os indícios juntos para ser uma reação química, tá bom? Pode acontecer um ou mais só de evidência aparecer e mesmo assim ter a formação de outra substância evidenciando a reação química. Alguns outros exemplos, pessoal, do nosso dia a dia são, por exemplo, as frutas que a gente deixa, né, não usa, então elas estragam. A ação de micro-organismos aqui nessa fruta faz com que ele apodreça e há sim formação de novas substâncias. Nossa digestão, a gente não come, por exemplo, arroz e depois não é transformada em outra substância, é energia, né? E as fezes, então não continua arroz. Então isso aí também vai passar por uma transformação química. Ferrugem, eu vi que vocês tiveram muita dificuldade numa parte lá do exercício que falava da ferrugem. Ferrugem, gente, é sim uma reação química, o produto de uma reação química. O ferro, ele vai entrar em contato com o ar e vai oxidar. E aí vai formar o óxido de ferro, que é essa ferrugem que a gente vê, tá bom? O leite, quando a gente vê o leite transformando em queijo, ele coalha pela ação também de quê? Micro-organismos, igual lá na fruta. Então vai transformar leite em queijo, vai ter também reação química. Fotossíntese das plantas. As plantas vão absorver a energia solar, os raios solares, né? E vão transformar em glicose, que é o alimento delas. E outro exemplo também é a fermentação do pão, que também ocorre por micro-organismos. Ou no caso nesse caso de fermento biológico, né? E na hora de fazer bolos e outras coisas, a gente usa o fermento químico, que também aí vai ter a reação química. E é legal que muitas vezes ocorrem fenômenos tanto físicos quanto químicos ao mesmo tempo, simultaneamente. Por exemplo, na vela. Eu vi também lá no exercício que algumas pessoas ficaram na dúvida. Quando eu acendo uma vela, pessoal, a gente consegue ver os dois fenômenos. O que acontece? Primeiro, a gente vê aqui a queima do pavio. O pavio aqui, ó, não está mudando de cor. Quando a gente observa lá a chama da vela, ela não sai um pouco de fumaça? Então, olha lá, formação de fumaça, né? De gás, liberação de gás, alteração da cor, não são evidências de reação química? Então, se a gente observar só essa parte do pavio e da chama, a gente vai ter um fenômeno químico. Agora, se nós observarmos a parte da parafina da vela, a gente vai poder observar fenômenos físicos. Quando a chama, aqui não esquenta a chama da vela, então vai derretendo a parafina vai sofrendo qual processo? Que é do sólido para o líquido? Fusão, não é? Fusão. Então, a parafina que era sólida vira líquida, ela vai escorrendo, vai perdendo o calor e volta a ser sólida, ela se solidifica de novo. Então, a gente vê aqui uma mudança de estado físico contínuo, né? Sempre que a chama está aqui aproximando da parafina, ela derrete, escorre e solidifica e vai abaixando até acabar a vela. Já que os fenômenos químicos são reações químicas, agora a gente vai ver como que eu represento, como que a gente vai representar uma reação química. A reação química, gente, ela é representada por equações químicas. Calma, não é equação de matemática. O que tem nessa equação química? Do lado esquerdo, a gente vai ter os reagentes. São as substâncias que vão reagir para formar uma nova outra substância. A setinha vai indicar o sentido da reação química, que vai gerar o quê? Produtos.
uma nova substância. Então, o reagente, igual por exemplo aqui, na formação do gás carbônico, a gente vai ter um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. O carbono e o oxigênio são o quê? Os reagentes. Eles vão reagir, vão sofrer uma reação química, setinha indicando o sentido da reação. E qual que vai ser o produto dessa reação? O gás carbônico, tá bom? E aí a gente cai nas leis ponderais. O que são leis ponderais? São regras, gente, estabelecidas depois de pesquisas, experimentos, e elas visavam compreender o funcionamento das reações químicas. Quem que são essas pessoas aqui que são os cientistas? São o Lavoisier e o Proust, que a gente vai ver as leis que eles fizeram. A lei de Lavoisier, gente, é também chamada de lei de conservação da massa. E o que essa lei diz? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar essa frase. Na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. O que quer dizer isso? Que a soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação. Professora, eu não entendi nada. Calma, gente, é simples. Por exemplo, olhando aí na parte da primeira frase, o que quer dizer? Que a gente não consegue nem criar e nem destruir nada por completo. A gente só transforma. Quando eu queimo um objeto igual a folha de papel que a gente teve o exemplo, eu consegui destruir os átomos ali presentes, as moléculas? Não. Ainda está a matéria aí, ela só se transformou. Ela transformou o quê? Em cinza. Mas ainda vai ter alguma coisa ali, ela não evaporou, não desapareceu. E ao mesmo tempo eu não consigo criar nada, nenhuma substância do além. Então, sempre vai ter a mesma massa. Por exemplo, na reação que forma a água, eu tenho hidrogênio reagindo com oxigênio, formando a molécula de água, que são o quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Segundo a lei de Lavoisier, que fez o experimento e comprovou isso, quando acontece uma reação química, a massa aqui dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Lembram que eu falei que nada se perde? Então, vai continuar a massa ali. Vai transformar em outra substância? Vai. Mas vai continuar a massa ali. Os átomos vão continuar ali. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 gramas de hidrogênio, reage com 16 gramas de oxigênio. 16 mais 2 vão dar 18. Então, aqui eu vou ter... Aqui eu vou ter 18 gramas na parte dos reagentes. Na parte dos produtos, que já é a água, que também tem o que? Os mesmos átomos, né, de hidrogênio e oxigênio, o que vai dar aqui? Qual a massa resultante? 18. Então, vai ser a mesma massa dos produtos e dos reagentes, tá? Então, essa aí vai ser a lei da conservação da massa ou lei de Lavoisier. Já a lei de Proust, gente, é a lei também conhecida como lei das proporções constantes. Nessa lei, as massas dos reagentes e produtos participantes de uma reação, elas vão se manter em uma proporção constante. Aqui eu esqueci de pôr uma setinha, perdão. Então, observando a mesma reação química do outro slide. Hidrogênio mais oxigênio formando água. Repetindo aqui, eu esqueci da setinha, me desculpem, tá? Se, por exemplo, aqui, vocês lembram que eu falei que 2 gramas de hidrogênio mais 16 de oxigênio dão 18 gramas. E, consequentemente, produto também 18 gramas. Se eu dobrar a massa dos reagentes, aí no caso aqui 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio, né, o dobro do que havia antes, o que por consequência vai acontecer o quê? O resultado aqui dos produtos, né, a massa dos produtos também vai ter aumentado 2 vezes, tá bom? Então, sempre vai ser a proporção constante. Sempre, por exemplo, quando eu reajo o hidrogênio e o oxigênio, sempre vai dar a fórmula da água. Vai ser sempre 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá bom? E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver mais alguma dúvida, é só me mandar um e-mail
ou mandar a pergunta lá pela plataforma da escola, tá bom? Beijo!